Senhores, bom dia. Sejam bem-vindos à nossa palestra de gestão de negócios. A gente dividiu isso aqui em três aulas. O Marcos vai fazer a primeira aula das 9h15 às 10h15, mais ou menos. A gente deu um tempinho para esperar o pessoal chegar. O trânsito da Bahia é muito intenso. Depois vem uma aula das 10h20 às 11h20, um intervalinho de 15 minutos e a última apresentação. E a gente vai disponibilizar um tempinho grande aí para a gente bater papo mesmo, que eu acho que é o mais rico nessas apresentações. Queria apresentar a vocês, então, o senhor Marcos Guilherme Machado, que aqui vai fazer a primeira apresentação. A formação dele é Ciências Contábeis e ele é sócio e diretor da empresa Business Management Consultoria Empresarial. Em segundo lugar, o senhor Jordânio Francisco Alves, que é formado em Ciências Biológicas, com MBA em Gestão Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas e atua atualmente na controladoria do Qualia Laboratório, um laboratório privado de São José dos Campos. E meu nome é Vitor Paris, sou médico, patologista clínico, com pós-graduação também em administração pela FGV e diretor do Qualia Laboratório de Análises Clínicas em São José dos Campos. Queria agradecer à Sociedade Brasileira de Patologia Clínica por esse convite. Espero que vocês aproveitem bastante, fiquem bem à vontade. Tá bom? Marcos. Balarati, alguma pergunta até agora, não? Bom dia a todos. Queria agradecer à SBPC pelo convite, poder passar um pouquinho da experiência nossa para vocês. O assunto escolhido é construindo base para a tomada de decisão. Eu tive uma experiência de 8 anos na área de gestão empresarial de laboratório. Esse período fez com que tivéssemos vivenciado alguns assuntos aí que eu acho que pode contribuir com vocês. Primeiro ponto, né, que é a grande dúvida, né? Como se toma decisão dentro da sua empresa? A gente constantemente é necessário que o dia a dia, né, faz com que você tenha necessidades constantes de tomar uma decisão, seja das mais simples a mais complexas. Diante do primeiro desafio, né, quando você tem algum problema, seja ele problema com convênio, problema com paciente, problema com fornecedor, a primeira dica que a gente costuma passar para as pessoas é: desconfie da solução óbvia, né, porque o óbvio ele costuma não existir. Sempre que a gente vai... sempre é importante testar muito, né, as situações quando você depara com um problema. E na hora de tomar uma decisão, seja ela a mais simples, a mais complexa, envolva as pessoas, né? Troque ideias com o pessoal da sua empresa, seja da própria direção, seja da esfera mais baixa operacional. Isso é fundamental para você começar a coletar informações do assunto, né, que você venha a se deparar. Normalmente essas pessoas elas vão trazer experiências que você provavelmente não vai enxergar, né? Se a gente perceber, né, dentro da alta direção da empresa, normalmente os problemas eles podem acontecer desde o início, né, desde na esfera mais baixa do atendimento, seja na própria recepção ou no próprio estacionamento, né, quando você está recepcionando o seu cliente. Normalmente os problemas nascem aí. E, inevitavelmente, o problema ele nasce pequeno, né? Normalmente o problema ele começa pequeno, as consequências são pequenas. Só que a gente costuma negligenciar esse tipo de problema. Aí eles vão crescendo, tomando proporções catastróficas às vezes. Uma vez que você
envolveu as pessoas, né, começou a trocar ideias e experiências, né, com os seus pares, é fundamental que você comece a analisar as informações que são coletadas, né? Cruze as informações o máximo possível, né? Se você, por exemplo, se você tem um problema de glosa de convênio, né, que é muito usual acontecer, comece a cruzar a informação com recepção, analise exatamente se o problema onde nasceu, né? Dentro da área de qualidade analítica, né, que vocês vivenciam bastante, se fala muito de causa raiz do problema, né? Então, na área de administração, é fundamental que você tente encontrar também qual que é a causa raiz disso, do fato. Os setores, né, como eu estava falando, normalmente a gente costuma buscar as soluções somente com o setor onde nasceu o problema, né? É fundamental que você tente avaliar, identificar a cadeia total do seu processo, né? Independente se o problema nasceu na área técnica ou no faturamento, volte o processo desde o início, desde a entrada do seu paciente, né? Tenta rever todo esse processo para verificar que, às vezes, um problema que acontece lá no início, ele só vai ser percebido lá no final do processo, e a solução ele não vai ser no final, né? Você pode apagar o incêndio, mas resolver o problema de fato, você tem que voltar desde o início do processo. É fundamental isso. Uma vez que você encontrou, né, encontrou o problema, conversou com as pessoas, envolveu setores distintos, né, é fundamental, na hora que você for começar a analisar esse processo, que a informação que você coletou, ela seja confiável, né? Então, ao conversar com as pessoas, envolvendo, né, os seus pares, analise a informação que está sendo passada para vocês. Se ela foi extraída de algum sistema, de algum software, de algum banco de dados que seja, certifique que essa informação é confiável. Tá? Fazendo uma analogia simples, dentro de uma receita de bolo, alguma coisa, se os ingredientes não tiverem muito bem escolhidos, né, a consequência e o produto final vai ser ruim. Então, ou seja, se a informação que você analisou, ela não for confiável, provavelmente a sua decisão ela poderá ter uma influência negativa. Softwares, uma coisa que é muito comum, né, em laboratórios pequenos, o dono do laboratório, o gestor, ele costuma deparar: eu não tenho software adequado, eu não tenho um RP que me dê informações. Isso é irrelevante em alguns casos. Ou seja, independente do porte da empresa, a informação ela pode ser controlada, mesmo que fosse em papel, né? Muita gente costuma identificar que, uma vez que a empresa não tem recursos mais altos para investimento em ferramentas, em softwares, simplesmente não tem controle, né? E isso é um equívoco, esse tipo de coisa, né? Independente do porte da empresa, você consegue criar processos e padrões e banco de dados, independente do software. Tá? Isso no próprio Excel, né? Ferramentas bem simples de utilizar. Você tem cursos, né? Se você procurar no YouTube, você vê cursos de Excel bem simples para você começar a controlar a informação. Isso é de fácil acesso, é gratuito. Uma coisa que a gente costuma explorar bastante sempre né, pela base da decisão, muitas vezes nós buscamos softwares que criam processos para a nossa empresa. Isso a consequência costuma ser muito ruim. Software, seja ele qual for, software de gestão laboratorial, seja de LIS, seja ERP, você só deve buscar o software depois que os seus processos estejam criados. Tá? É um erro você buscar software que cria processo na sua empresa. Tá? O software, todo o objetivo de software é
automatizar processo. Obrigado. E nunca criar processo. Normalmente, quando você pula essa etapa de buscar softwares que criem seu processo, né? Por exemplo, eu não tenho controle de estoque, então eu vou procurar um software especializado em controle de estoque. É um risco muito grande isso acontecer, né? Porque provavelmente esse software você vai instalar e, consequentemente, é bem provável que você não consiga utilizá-lo no máximo da sua produtividade. Por quê? Porque você não criou processos para ser implantado esse software. Sempre diante de um problema, né, primeiro vem uma constatação, né, ou seja, sempre na hora antes de você tomar uma decisão, você depara com um problema, seja ele qual for. E depois vem a pergunta, ou seja, como eu vou solucionar esse problema? Tá? E normalmente a ânsia para resolver o problema, a gente busca perguntas, a gente quer resposta para as perguntas, né? Então, se o convênio está me pagando menos do que deveria, eu tento identificar rápido a solução disso daí. Isso é inevitável. E às vezes a resposta não vem tão fácil, né? E há pouco, né, eu falei para a gente desconfiar do óbvio, né? Então a gente busca sempre as respostas, né, mais respostas para as nossas perguntas quando aquilo não nos satisfaz. E a resposta não chega, né? A dificuldade da gente tomar a decisão, né? A gente não toma a decisão porque não quer, a gente não costuma não tomar a decisão porque a gente não teve a resposta que a gente esperava. O que eu convido vocês a fazer é, uma vez que essa resposta não veio, né, a única maneira de você tentar ajudar, né, de você buscar informação para solucionar, comece a fazer novas perguntas, né? Isso é uma prática, é um exercício que a gente acabou vivenciando, que facilita bastante, né? Quando eu não tenho a resposta, né, é fundamental que você, no momento de envolver as pessoas, os setores, né, que estimule a fazer novas perguntas, né? Sempre focado com o mesmo objetivo, é óbvio. Aí isso vai facilitar bastante na hora de você achar a resposta para a sua questão principal. E vamos lá. Quais são os desafios, né, dentro de um laboratório, né, que vocês costumam encontrar por aí? Ontem, ontem que eu digo é no passado, né? A gente sabe que nos últimos 15, 20 anos, né, esse mercado ele mudou bastante, né? O pessoal que está mais tempo, né, nessa área, né, os proprietários de laboratório que sabem muito bem disso. Os problemas que tinha no passado, né? Vocês poderiam me dar um exemplo de algum problema que se tinha há 15, 20 anos atrás, referente à gestão? Quais eram os desafios de 15, 20 anos atrás? Alguém poderia me dar um exemplo, hein? Algum doutor? Just in time, né? Ou seja, sempre a necessidade de entregar rápido o resultado para o paciente. É isso, doutor? Algum outro problema que vocês podiam me... Antes dos sistemas, né? Ou seja, e na época o que se buscava para isso daí, por exemplo? Buscou-se um software para poder solucionar isso, né? E o mercado não tinha, provavelmente, softwares disponíveis para isso, né? O que aconteceu, né? O laboratório que tinha um pouco mais de recurso, tal, foi buscar alguém para construir esse sistema. É isso? Não é verdade? Aí o que aconteceu, né? A gente identifica isso hoje. Aí o laboratório chamou um programador, um amigo, um funcionário, um parente, alguma coisa assim, e começou a construir, né? Construir o sistema dentro de um processo,
ok? Então, se tinha lá o programador, ele sentou do lado do senhor e foi entender como funciona, né? Não sei, mas provável que esse software, na ocasião, resolveu boa parte dos seus problemas, né? Aí a empresa de software, né, o cara que construiu esse software, ele falou, puxa, agora eu posso multiplicar isso e ganhar um pouco mais de dinheiro. O que ele fez? Ele pegou os seus processos e foi tentar implantar em outro laboratório, né? Então a gente encontra bastante hoje softwares onde eles chegam e querem ensinar vocês a trabalharem, a fazerem laboratório, né? E isso, às vezes, começa a dar alguns problemas, né? Então, ou seja, aí você pega essas empresas, né, que começaram a desenvolver softwares para um laboratório específico e foram multiplicar depois. O que aconteceu? Eles começaram todo laboratório que eles entravam, eles tentavam fazer a mesma coisa, né? Ou seja, eu quero saber o seu processo e começou a aproveitar. Hoje, eu conheço algumas empresas, né, que começaram com software há uns 15, 20 anos atrás. Hoje eles tiveram que matar o sistema antigo e começar um novo. Por quê? Por trás, a parte de programação desses sistemas, eles estavam todos retalhados já, né? Ou seja, eles foram fragmentando para atender aquela empresa específica e depois não conseguia mais atender, né, o mercado como um todo. Hoje não. Hoje você vê as empresas, né, as maiores empresas de softwares no Brasil, eles já têm os processos deles mais claros, né, a grande maioria pelo menos. E agora começa um outro impasse, né, ou seja, ele não te ouve muito mais como você faz o seu processo, né? Então ele tenta se adequar às normas de qualidade, etc. e tal, para poder auxiliar o seu negócio. E hoje, né, qual é o maior problema hoje, na opinião de vocês? Qual o maior desafio? Se pudesse falar para mim, qual que é o maior problema na área de laboratório hoje? Como? Receber, né? CH baixo? Trabalhar é fácil, receber é difícil, né? Então, esse é um grande desafio. A gente costuma conversar bastante disso, né, até entre os laboratórios. Como solucionar esse problema de CH baixo, né? É um pouco difícil, né? A gente costuma falar que se os laboratórios forem bater na porta dos convênios para poder resolver esse problema, é como você abrir a porta com a cabeça, né? Ou seja, você vai quebrar a cabeça e não vai abrir a porta. Então, o que acontece, né? Uma maneira para tentar, né, a gente discute isso bastante, para tentar iniciar um processo desse é o quê? É discutir com toda a cadeia produtiva. Ou seja, não adianta, não existe só vocês e o convênio dentro dessa cadeia. Existe um mundo de empresas, de grupos, né, interesses dentro dessa cadeia. Ou seja, não adianta, não tem como sentar com o convênio, vai ficar uma briga, um cabo de guerra que vocês já sabem muito bem quem que acaba ganhando essa briga. Então não tem jeito. A maneira é o quê? Envolver os setores desse problema em si. Ou seja, é chamar para discussão os convênios, órgão regulador, fornecedor, legislação, né, a parte trabalhista, porque não adianta, tem que envolver as pessoas, tem que envolver os pares dentro desse grande dilema. E amanhã, qual será o desafio que vocês terão daqui a 5 anos, daqui a 10 anos? Não tem como a gente saber, você concorda? Não tem como. O que se deve fazer para isso, então? Comece a controlar os seus processos. Documente todos os seus processos, né? Organize todos os processos da sua empresa. Parte de faturamento, parte de recepção,
crie banco de dados, crie informação. Só assim vai auxiliar vocês, daqui a alguns anos, para tentar solucionar os problemas que virão, né? Você tem aí um esforço grande que a própria SBPC vem fazendo junto com os outros órgãos, né, para tentar melhorar essa relação entre o prestador e o pagador, né? E o que tem para fazer hoje é isso, é criar os processos, né? Documente o máximo possível de tudo, crie banco de dados de custo, controladoria, crie base para te auxiliar na tomada de decisão. Isso é a única coisa que podemos fazer hoje para enfrentar os desafios de amanhã. Vamos lá, alguns problemas que a gente identifica aí que atualmente, né? CH incompatível, ou seja, é uma briga, né? Se eu não me engano, desde 1990 que começou o congelamento, doutor, é isso? Primeira tabela? Né? Ou seja, as tabelas devem ter sido criadas dentro de uma mesa, né, onde foram discutindo os processos, como era feito cada exame ou cada grupo de exames, e criar essa tabela. De lá para cá, a tecnologia mudou, folha de pagamento aumentando constantemente, por dissídio, né? Aqueles que conseguem trabalhar dentro da legislação, né, porque que a gente encontra bastante, não só em laboratório, mas tudo quanto é área tem isso. Ou seja, as margens vão apertando tanto que a empresa é obrigada se acha obrigada, pelo menos, a começar a contratar fora da legislação. Falta de regulamentação dos contratos, isso é uma discussão que está em pauta hoje, né, Vitor? É uma briga árdua aí que a gente costuma falar, né, que a gente não sabe quando vai solucionar isso, mas se não começar, nunca chegar na solução. Margens reduzidas, né? A gente tem histórico, isso do próprio Qualia, né, que é uma empresa que a gente vive há 7 anos os processos internos dela. As margens antigamente eram bem melhores. E hoje não. Hoje a tabela congelada, o convênio abaixando o CH e os custos aumentando. Conversando com uma pessoa essa semana, ela, na área comercial de laboratório, ela não entendia o porquê que os custos aumentavam. Ela dizendo que em uma palestra que ela teve, que ela participou, teve uma pessoa de laboratório que disse que é um absurdo, que não é impossível, os preços não aumentam, que o custo do exame vem reduzindo. Aí ela perguntou para mim, como que isso é possível? Né? Uns falam que o custo do exame está reduzindo e outros estão aumentando. Aí eu falei, depende do que você está falando de custo. Né? Se você analisar que o custo da reação, né, que a reação está reduzindo, em alguns casos até reduz. Com poder de negociação, com um aumento de volume, você consegue reduzir o custo da reação em alguns casos. Mudança de processo, etc. E todo o resto, né? E serviço, pessoas, isso tudo aumenta, né? Então ela não entendia como que o custo vem aumentando se a empresa que ela trabalhava, o TSH hoje custa metade do que custava há 15 anos atrás, há 5 anos atrás. Capacitação de pessoal. A área de laboratório a gente encontra bastante uma competição absurda na área de recepção, né? Ou seja, a área de recepção você concorre com shopping, com varejo, com mercado, com tudo quanto é tipo de empresa. E a rotatividade é grande. O que fazer diante dessa rotatividade? O que a gente faz com essa rotatividade grande? Nada, controla. Você não tem como brigar com esse tipo de problema. Atrasos de pagamento dos convênios. Ou seja, é um absurdo, né?
O convênio ele cria para você um contrato de adesão, né, porque você não tem possibilidade nenhuma de discutir esses contratos. Cria um processo para você, onde você deve seguir para fazer o faturamento para ele, ou seja, ordem alfabética, depois da ordem alfabética você cria por sexo, e depois por sexo, por endereço, por CEP, tudo achando que isso vai facilitar a hora dele fazer o pagamento para você. E ele te paga fora dessa ordem. Né? E para você controlar isso depois, como é que você vai fazer? Aí o Jordânio vai mostrar um pouquinho para vocês esse ponto específico depois. Glosas improcedentes. Né? Cada hora, a dedução do seu faturamento tem um nome. Hora é glosa, hora é diferença de sistema, hora é... Cada época nasce um nome novo para essa diferença. O que a gente faz com isso? A gente costuma, quando a gente tem oportunidade de conversar com os convênios, a gente passa para eles. Né? Assim, que eu não queria, a ideia não era receber mais pelo CH, pelo exame que eu presto. Eu só queria receber o justo. Né? A gente depara em algumas situações, o laboratório, o paciente vai no médico, faz uma consulta, o médico pede uma relação de exames, ele faz os exames, não gosta do resultado, do que o médico passou para ele do diagnóstico, ele vai no outro médico e reclama de novo, faz a tua queixa, o médico pede novos exames, o cara vai, faz mais exames no laboratório, volta para o médico, aí ele quer a terceira opinião para tirar a prova, né? E faz de novo tudo isso. Então você pega lá, você recebe, você faz, e vamos contar que nesses 3 casos o seu laboratório foi o que atendeu esse paciente. Você faz 3 vezes um hemograma, por exemplo. Em alguns casos isso acontece. O convênio te paga 3 hemogramas com valor absurdo que é hoje. E o culpado é o laboratório. Né? Sempre o culpado é o laboratório, porque ele não vai glosar o médico, ele vai glosar o laboratório. E dentro das discussões com o convênio a gente fala, eu não queria receber 3 hemogramas por o valor, sei lá, R$10. Eu queria receber um por R$15. Ou seja, se a gente conseguisse fazer com que isso acontecesse, todo mundo ficaria contente. Talvez menos o médico, né? Não, que um desses médicos não não ia fazer a consulta. Né? Mas pelo menos ele não trabalharia, né? Então, se você não trabalha, você não recebe. Até aí não tem problema algum. O problema é no laboratório que você faz e às vezes não recebe. Então, por isso que a gente fala, eu queria receber o justo. Não queria receber nem mais nem menos. Eu queria receber um hemograma só, mas um preço justo. Falta de regulamentação de contratos, né? Já foi falado ali em cima. Aumento de custo. Ou seja, a tabela não é revista há tempos, só que você pega aí dissídio, em média, 5, 6% ao ano, a tua folha sobe. Isso não tem como você fazer. Não tem como você brigar com esse aumento. O que a gente costuma orientar, reveja seus processos. Né? Analise, né, o seu processo, veja se você consegue melhorá-lo de forma a reduzir pessoas. Né? Com softwares, você automatiza alguns processos onde você consiga reduzir pessoas. Só que isso tem um limite, né? Você não consegue reduzir o número de pessoas na sua empresa. Chega um momento que você já está no limite, não consegue reduzir mais. Tabelas congeladas, ultrapassada. De novo, falta de regulação. Desculpa. Como tratar tudo isso, né?